Para nós começarmos a palavra dessa noite, aquilo que o Senhor colocou para nós como alimento na mesa dessa noite, nós vamos continuar falando acerca desse tema tão maravilhoso, né? Famintos pela presença. Famintos pela presença de Deus. Eu acredito que só existe uma coisa pior do que a ausência daquilo que é importante. Só existe uma coisa pior do que a ausência daquilo que é importante. É a falsa convicção, né, de ter a presença, na verdade, de ter aquilo presente que na verdade está ausente. Pior do que não ter a presença é termos uma falsa certeza de que há a presença daquilo que na verdade está ausente. Hoje, enquanto o Senhor me dava essa ministração e eu escrevia, Ele me fez pensar em algo que eu até então nunca tinha pensado, e não sei se você já pensou. Mas eu não sei se você já reparou, mas o Espírito Santo sempre quando entra faz barulho. Não estou dizendo que todo barulho é ação do Espírito, mas é impossível ser cheio do Espírito Santo e permanecer no silêncio. Paulo diz isso em Efésios 5:6. Permitam ser cheios do Espírito Santo, né? Não vos embriaguem com o vinho que leva a contenda, mas permitam ser cheios do Espírito Santo, salmodiando uns aos outros, com hinos. Então não sei se já percebeu isso, mas o Espírito Santo sempre faz barulho quando entra. Mas há um detalhe importante: se por um lado o Espírito Santo entra fazendo barulho, ele sai bem de quietinho. O Espírito Santo quando entra faz barulho, mas quando sai em silêncio. Lembra de Sansão? Quando Dalila falou, e vem os inimigos, e ele disse, mais uma vez me levantarei, e como das outras vezes, acabarei com eles. Mas a minha Bíblia diz, e não sabia Sansão, que o Espírito de Deus havia o deixado. Então observa, né? O Espírito Santo entra fazendo barulho, mas sai de quietinho. Por outro lado, Satanás entra no silêncio, mas sai fazendo barulho. É algo para a gente pensar, porque pior do que não termos a presença, é muito ruim não ter a presença. Mas ainda pior do que não ter a presença, é ter uma falsa convicção da presença daquilo que na verdade está ausente. Porque quando nós temos a certeza da ausência de algo importante, acredite, se for importante para nós, nós vamos buscar, nós buscaremos, nós nos empenharemos, nós nos esforçaremos para ter aquilo que está ausente. Mas e quando a gente acha que tem aquilo que na verdade não tem? E quando a gente acha que está aquilo que não está? Aqui talvez seja o grande questionamento e talvez a resposta de muitos percalços na vida de muitos cristãos hoje em dia. Talvez hoje nós vivemos um tempo de uma grande geração de Sansãos. Pessoas que foram chamados sim para serem libertadores. Pessoas que foram chamadas sim para acabar com inimigos. Mas pessoas que talvez pela sua forma de vida e não valorizar a presença, não perceberam que em silêncio o Espírito Santo foi se ausentando. Lembra o que a Bíblia diz? Não entristeçais o Espírito Santo de Deus. E eu quero começar me baseando em um versículo da palavra de Deus, que está no livro do final, no livro de Apocalipse, versículo de número 20, do capítulo de número 3. Apocalipse, capítulo de número 3 e verso de número 20. Nós vamos começar a meditar nesse versículo e vamos transcorrer dentro daquilo que o Espírito de Deus sabe que nós precisamos ouvir. Apocalipse, capítulo 3 e verso de número 20. É o último livro da Bíblia Sagrada, o último livro
das Escrituras, capítulo 3 e verso 20. E diz assim: eis que estou à porta e bato. E se alguém ouvir a minha voz e abrir, entrarei, cearei com ele e ele comigo. Eu vou repetir: eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir, virei a ele, cearei com ele e ele comigo. Queridos, nesse momento aqui nós vemos uma declaração, uma interação de Jesus. E muito contrário daquilo que a gente possa imaginar ou que muitos acreditam, Jesus nesse momento, ele está falando. Muitos podem acreditar que Jesus estivesse falando com aqueles que não faziam parte da igreja, com os de fora, mas nesse momento Jesus está falando com aquelas pessoas que se denominavam cristãos, com as pessoas que faziam parte da igreja do Senhor Jesus. Jesus aqui está falando nesse momento à igreja. Nós não podemos precisar se ela era formada apenas de pessoas verdadeiramente convertidas ou não, mas aqui nós encontramos sim Jesus falando com a sua igreja, com os cristãos. E fica bem claro aqui dentro do texto que Jesus, ao falar, ele vai denunciar qual era a posição dele em relação a esse povo. No texto fica bem claro, ele faz a referência da posição que ele ocupava no meio desse povo. Porque no verso 20, a primeira interação dele é essa: eis que estou à porta e bato. E alguém que bate a porta é alguém que está do lado de fora. Alguém que bate a porta é alguém que está do lado exterior. E aqui fica bem clara a posição de Jesus nesse momento. Jesus está do lado de fora batendo. Jesus aqui está denunciando qual era a posição. Entende isso? Jesus, a presença, nós estamos falando aqui de fome da presença, mas a presença de Jesus estava do lado de fora da casa. A citação que Jesus faz é como se ele estivesse do lado de fora da igreja. É como se ele não estivesse ocupando um lugar interior, ou seja, ele não estava no meio daquilo que eles estavam fazendo. Eis que estou à porta e bato. É como se ele dissesse: olha, eu estou para o lado de fora. Eu estou do lado de fora, eu não estou no meio da casa. Eu não estou no meio da igreja, eu não estou no meio das coisas que vocês estão fazendo. E sabe o que é pior de tudo isso? O que eu comecei falando do começo. Talvez ninguém estava percebendo isso, talvez ninguém notava isso, e muitas vezes nós caminhamos num costume, num hábito religioso, que a gente corre o risco de não perceber que Jesus não está do lado de dentro, que Jesus não está ocupando o lugar que ele deveria ocupar. E é aqui que nós vamos voltar a uma ênfase que foi dado na semana passada, um princípio para que nós possamos andar na presença do Senhor, é o temor ao Senhor. Ninguém vai poder andar na presença de Deus sem temor a Deus. Ninguém vai poder andar na presença de Deus de maneira constante, sem temer ao Senhor constantemente. E aí aqui, quando nós vamos voltar um pouco ao início lá, e vamos ler a partir do verso 14, nós vamos achar algumas palavras que vão trazer para nós, ou pelo menos deveriam, trazer um senso de temor. Que a nossa oração a Deus nessa noite seja essa: pastor, será que nós não deveríamos orar pedindo para sermos avivados? Não, peça para ter temor de Deus, porque é um perigo estar avivado sem temor.
Será que eu não deveria orar para pedir para eu ter mais conhecimento? É um perigo ter conhecimento sem ter temor do Senhor. A base que nós deveríamos partir para todas as coisas a Bíblia diz, o temor ao Senhor é o princípio da sabedoria. Então a base para a nossa caminhada precisa ser isso, temer ao Senhor. Um temor santo, um temor por aquilo que Ele é. E nesse texto aqui, eu volto agora lá no verso 14, que é o começo da mensagem de Jesus à igreja de Laodiceia. E aqui já nos versos 14 e 15, eu encontro algumas palavras que me remetem a esse temor. Vamos ler comigo lá o verso 14 e 15 de Apocalipse, capítulo de número 3. Verso 14, ele diz assim: e ao anjo da igreja dos Laodicenses escreve: estas coisas diz o Amém, a fiel e verdadeira testemunha, o princípio da criação de Deus. E aí aqui no verso 15, que vem as palavras que deveriam apurar o temor do Senhor na nossa vida. E então ele diz: eu conheço as tuas obras. Eu sei que não és nem frio e nem quente. E eu gostaria que fosses frio ou quente. Aqui eu já encontro 3 palavras que deveriam apurar, que deveriam alinhar esse fundamento chamado temor do Senhor na nossa vida. E que palavras são essas, pastor? O que é que nós encontramos, né? Nós precisamos entender que existem coisas que nós praticamos em nome do Senhor, que não estão gerando em nós fome de Deus. Muitas vezes nós fazemos coisas em nome de Deus, mas essas coisas não geram em nós fome dele, né? Às vezes o que nós estamos alimentando não é a nossa fome por Deus, mas às vezes o que nós estamos alimentando é o nosso eu, é o nosso ego. Por isso precisa haver esse temor. E quais são essas palavras, né, que eu encontro aqui? Eu gostaria que você observasse comigo. Então ele diz aqui, primeira delas: eu conheço. Eu não sei se você entende a profundidade dessa palavra. Você consegue imaginar Jesus dizendo assim para você: eu conheço as tuas obras. Era como se ele dissesse assim: eu sei o que você faz, eu sei o que você está praticando. Eu não sei você, mas isso no meu coração gera um temor muito grande. É claro que o sentimento, a emoção vai depender das obras que estamos praticando, mas o temor vem em saber que Deus sabe todas as obras que nós praticamos. É Ele falando para a sua igreja: olha, eu conheço as tuas obras, eu sei o que você tem feito. E a segunda é quando ele diz assim: eu sei que você não é nem frio e nem quente. Olha só, da mesma forma que essa palavra eu conheço as tuas obras gera temor, escutar Jesus dizendo assim: eu sei exatamente como você é, eu sei exatamente qual é a tua condição hoje. O teu marido pode não saber, a tua esposa pode não saber, os teus pais podem não saber, o teu pastor pode não saber, mas Jesus está dizendo para a sua igreja: eu sei aonde está o marcador do teu termômetro. E depois de ele dizer: eu conheço as tuas obras, eu sei quem você verdadeiramente é, ou como você está, ele diz: mas eu gostaria. Eu conheço, eu sei e eu gostaria. Traz um temor para nós saber que Ele sabe, querido. Quantas vezes já nós não fizemos uma obra que ninguém viu e a gente quis ficar decepcionado? Quantas vezes nós já não fizemos uma obra e não recebemos um reconhecimento e não quisemos nos entristecer?
Mas se nós trazemos de fato essa verdade, que o Senhor conhece, primeiro, que eu já não espero mais receber mais nada, e segundo, que eu vou ter um zelo ainda maior com as obras que estou realizando. Quando eu entendo que Ele diz, eu sei o nível que você está hoje, já não vai haver mais sobre mim uma sobrecarga de tentar fazer parecer que eu sou aquilo que eu não sou. E terceiro, existe um anseio e um clamor dele por aquilo que ele espera que eu seja, porque ele diz, eu conheço as tuas obras, eu sei que você não é frio e nem quente, mas eu gostaria que você fosse ou frio ou quente. Guarde essas palavras no teu coração. O Senhor conhece as tuas obras, o Senhor sabe o nível que você está hoje, mas o Senhor também espera algo de cada um de nós. Existe um nível que Ele gostaria que nós estivéssemos. Amém? Quem está entendendo, dá glória a Deus. Aleluia, graças a Deus. Então, observe que ele começa falando algo muito importante aqui nesse texto. Ele está falando sobre algo que talvez hoje para muitos é algo muito importante, porque ele está dizendo, eu conheço as tuas obras. E nós só podemos conhecer obra de alguém que realmente está construindo algo. O que significa uma obra? Obra significa uma ação, significa um movimento. Obra significa uma edificação. Obra significa uma construção, algo está sendo realizado. Para muitos hoje isso aqui é muito importante, ter obras. E Jesus está dizendo, olha, você tem obras e eu conheço as suas obras. Mas observe também que aquilo que eles estão fazendo, obras, não consegue mudar a condição que eles estão, mornos. Porque ele está dizendo, vocês, eu conheço as obras de vocês. E se ele diz que conhecia as obras da igreja de Laodiceia, é porque a igreja de Laodiceia tinha obras, é porque a igreja de Laodiceia tinha movimento, é porque a igreja de Laodiceia tinha ação, é porque a igreja de Laodiceia estava construindo. Mas apesar de tudo isso, todo esse movimento, toda essa ação, toda essa edificação, não alterava a condição deles de mornidão. E Jesus vai dizer, eu sei que você não é nem frio, nem quente, mas na verdade você é morno. E aí ele vai além. Quem aqui se preocupa com a opinião de Jesus? Quem aqui se preocupa em agradar a Jesus? Quem aqui tem preocupação quando Jesus diz assim para você, olha, você não está como eu gostaria que você estivesse. Olha, você hoje está assim, mas não é assim que eu gostaria. Não é dessa forma, e é isso que ele está dizendo aqui à igreja em Laodiceia. Eu conheço as tuas ações, as tuas obras, eu sei a tua condição, você não é nem quente e nem frio, mas é morno. Mas ele também diz, mas não é isso que eu queria, diz o Senhor. O que eu queria é que você fosse ou frio ou quente. E aqui muitas vezes nós não compreendemos esse momento. Jesus está dizendo, eu conheço as suas obras, eu sei que você não é frio e nem quente, você é morno. Antes fosse frio ou quente. E alguém poderia pensar e dizer, Jesus está dizendo então desvia logo. Não, não tem nada a ver com isso. Na verdade, quando nós vamos observar de maneira histórica a igreja em Laodiceia, nós vamos ver que essa cidade, ela era abastecida de água através de aquedutos que enviavam água para aquela cidade. E através desses aquedutos, as águas que chegavam ali, elas não se mantinham nem quente e ao mesmo tempo elas não chegavam a resfriar totalmente. Elas se mantinham mornas. Mas eu não sei se você já parou para pensar
nesses 3 níveis de temperatura: frio, morno e quente. E é isso que o Senhor espera de nós, porque quando Ele diz assim: olha, você é morno, eu queria que você antes fosse frio ou fosse quente. Ele não está dizendo assim: se desvia então, já que não dá para ser quente de uma vez, se esfria. Não, não é isso. Quando nós pensamos em uma água fria, nós logo somos acometidos do sentimento de refrigério. Olha, um dia que nem hoje, 36 graus à tarde, e você pega aquela água fria, ela traz sobre nós refrigério. Pensa naquele dia frio, quando você vai tomar banho e você põe a temperatura do chuveiro no quente. Aquela água quente, ela é terapêutica. A água fria traz refrigério. A água quente é terapêutica, cura. Mas a água morna, tenta engolir água morna, dá enjoo, dá náuseas. Sabe o que ele está dizendo? Eu não tenho nada contra as obras de vocês, mas eu tenho contra as obras de vocês não estarem trazendo refrigério. Eu tenho contra as obras de vocês não estarem sendo terapêuticas, não estarem curando. Eu tenho contra que as obras de vocês muitas vezes estão dando enjoo, estão dando náuseas. Por isso ele está dizendo: escolha, ou frio ou quente. Dá para ser ou refrigério, ou ser terapêutica. Nós dizemos tanto, né? Somos voz de Deus aqui na terra, somos boca de Deus aqui na terra. Mas a palavra de Deus não é morna. A palavra de Deus ou é quente ou é fria. Ou ela é terapêutica e cura, ou ela traz refrigério e descanso. E nós? O que as nossas obras, o que as nossas palavras têm gerado, né? Então ele não está dizendo para se esfriar. Não estou falando da vida espiritual, estou falando da condição da água e relativamente à condição das obras. Pensa nisso. A nossa vida é uma grande obra para Deus. O fato de estarmos, o maior ministério que Deus te deu se chama vida. Todos aqui têm um ministério, todos aqui exercem um ministério. Que ministério é esse? Ministério da vida. Quais são as obras que o ministério chamado vida está proporcionando? Refrigério, terapia, está trazendo cura, está trazendo descanso. Pensa num dia de calor, o que a pessoa mais quer? Um pouquinho de água fresca para refrigerar. Pensa num dia frio, o que a pessoa quer? Uma aguinha quente para esquentar o seu frio. E nós? Então Jesus está dizendo: olha, eu conheço as tuas obras não têm alterado a tua condição de mornidão, pelo contrário, a tua mornidão afeta as tuas obras. Não eram as obras que alteravam a condição, mas a condição comprometia a obra. Era como se ele dissesse: suas obras não refrescam os que sofrem com o calor, e também não aquece os que são castigados com o frio, antes dá enjoo daqueles que a provam. Quente e frio é algo muito, não está equilibrado, né? O morno, ele é mais fácil de se ambientar com o morno, não é? Morno com morno se encaixa, mas o que está muito quente ou o que está muito frio não casa facilmente com qualquer coisa. Não é assim? Se tiver muito quente ou muito frio, ou o quente vai esquentar o frio, ou o frio vai esfriar o quente. E o morno? O morno é aquele que casa com qualquer coisa. O morno é aquele que fica bem, não importa se está tudo errado, não importa se é assim. Não, eu sou morno mesmo. Não, ele nos chama ou para ser quente, ou para ser frio, ou para ser terapêutico, ou para ser refrigério, né? E nós temos essa graça, esse favor da parte de Deus. Sabe, ter obras, ter ações, ter movimento, porque essa igreja tinha ações, tinha movimento, tinha obras. Quem é que está falando das obras dele? O próprio Senhor Jesus está reconhecendo: olha, eu conheço as tuas obras. Mas o fato de ter obras, de ter ação, de ter movimento, não significava ter a presença de Jesus.
Sabe, comece a pensar um pouco nisso. É possível ter obra e não ter a presença. É possível ter ministério e não ter a presença. É possível ter ações e não ter a presença. É possível ter movimento e não ter a presença. Era assim que essa igreja estava. Eles não tinham aquilo que era mais importante. Então é possível alguém estar realizando e estar morno. É possível alguém estar tendo obras e estar na mornidão. É possível ter ação e continuar morno. Vamos lá no verso 16. Então, como tu és morno, nem frio e nem quente, vomitar-te-ei da minha boca. Olha o que Jesus está dizendo: as obras de vocês com mornidão, eu vomito para fora. Era como se Jesus está dizendo: olha, todo mundo por aí pode engolir, mas eu não engulo. Por que é que às vezes a gente até continua morno? Porque a gente fala, mas eu faço morno e alguém vem até dar um tapinha nas minhas costas. Eu faço morno e alguém até me elogia. Que palavra! O homem pode engolir, mas Jesus não está engolindo. Às vezes o que nós fazemos como família, como maridos, como esposas, como filhos, a gente pode dizer, todo mundo está engolindo, mas Jesus está dizendo, eu não. Eu estou a ponto de vomitar. Sabe, isso é importante para a gente alimentar esse temor que nós precisamos ter. A nossa base de relacionamento com Jesus não é sustentada por religiosidade. Ela é sustentada por temor. Temor fala de respeito. Temor fala de zelo. Na religiosidade, a gente acha que a gente é tão íntimo que a gente pode chamar ele de cara. Não é? Quando você vai ficando, pode ser teu líder, pode ser teu pai, pode ser, você vai ficando tão íntimo. Hoje os filhos não têm filho. Ô cara, Por quê? Porque a gente vai confundindo a intimidade, vai perdendo o respeito. Só que no temor, a gente tem intimidade com respeito. E quanto mais respeito, mais verdadeira é a intimidade. Porque é uma intimidade que não fere nenhum lado. Às vezes aquela intimidade prazerosa pra gente, daí cara, tá ferindo o outro lado. Às vezes essa intimidade que a gente diz ter com Deus a ponto de chegar e dizer, ô cara aí de cima, não, Ele é Senhor dos céus e da terra, soberano, absoluto, grandioso, único, digno de honra, digno de glória, digno de todo louvor. Ele é majestade santa. E muitas vezes por a gente andar na religiosidade, a gente acha que é íntimo demais de alguém que está talvez do lado de fora, dizendo, deixa entrar, deixa entrar. Sabe, nós estamos vendo aqui obras, nós estamos vendo ações, né? Mas que não mudava a condição deles. Verso 17, porque tu dizes, eu sou rico e cheio de bens, não tenho necessidade de nada, e não sabes que és um desgraçado, miserável, pobre, cego e nu. Você consegue perceber que a condição que eles se encontravam comprometia a visão que eles tinham acerca de si mesmo? Porque a condição que nós temos compromete a forma como nós nos vemos, compromete a forma como nós vemos aos outros, compromete a forma como a gente vê o corpo, como a gente vê o mundo, como a gente vê todas as coisas. Olha o que eles estão dizendo, porque ele está dizendo, olha, vocês dizem, nós somos ricos, nós temos bens, nós estamos cheios de bens, nós não temos necessidade de nada. Essa era a visão deles. Quantas vezes nós hoje não olhamos para a nossa vida e nos vemos exatamente assim, eu tenho tudo que eu preciso, eu sou rico, eu tenho inteligência, eu tenho habilidade natural, eu tenho talento, eu não tenho necessidade nenhuma. Mas uma posição
corrompida gera uma visão distorcida. A partir de uma posição que está comprometida, a nossa visão acerca de nós mesmos é distorcida. Quem é que gosta aqui quando alguém chega e aponta para você, está lá almoçando e a pessoa fala: olha, ficou uma casquinha de feijão no seu dente? Não é constrangedor? Ficou uma catota no nariz aí. Quem é que fica bem? Porque a gente não gosta de ser tocado. A gente não gosta de ver a gente como a gente verdadeiramente. Você já não se sente, alguns se sentem incomodados e outros não ficam bravos com o feijão ou com a catota, ficam bravos com quem apontou, com quem quis ajudar a alinhar a condição. E aqui o que é que está acontecendo, né? Essa posição comprometida agora corrompe a visão que eles têm, compromete a visão que eles têm, porque eles estão dizendo: nós somos ricos, cheios de bens, não temos nenhuma necessidade. Essa era a visão deles. Mas qual era o ponto de vista de Jesus? Como Jesus os via? Será que hoje nós temos coragem de deixar a religiosidade de tantos anos de lado? Irmãos, não importa quantos anos nós caminhamos, talvez isso pode ser mais peso do que base. Talvez isso seja mais fardo do que trampolim, né? Porque às vezes a gente vai se acomodando, mas eu já sou crente há 20 anos. E talvez você vai escutar Jesus dizer: pois é, mas parece que ainda não aprendeu nada. Talvez estamos caminhando há tanto tempo e parece que as coisas ainda simples, primárias, não se tornaram fundamentais. Eles estão dizendo: nós somos ricos, estamos cheios de bens, não temos necessidade de nada. Esse era o ponto de vista deles. E agora, para os defensores da causa pública, o que é que Jesus diz? Você é um desgraçado. Você é um miserável, pobre, cego e nu. Mas eles estão dizendo: somos ricos, somos cheios de bens, não temos necessidade de nada. Jesus diz: tem sim. Você é um desgraçado, ausência de graça. Você é um miserável, você é um pobre, você é um cego, você está nu. Olha quanta coisa que ele diz, né? Desgraçado, ausência de graça, miserável, né? Uma situação extrema de pobreza. Você acha que é rico, mas você é extremamente pobre. Olha, você é cego. O que é o cego? Aquele que perdeu a visão ou nunca teve. E você está nu. O que significa nu? Você está com a sua vergonha exposta. Às vezes a gente pode achar e dizer: eu não tenho necessidade de aprender nada. E Jesus diz: você está nu. Você está andando para lá e para cá com a sua vergonha exposta. Você está andando como cego, e pior, quantos cegos hoje não querendo guiar outros cegos, né? A Bíblia diz: o cego que guia outro cego, ambos irão para o abismo. Porque a gente diz: eu não tenho necessidade de nada. Alguém que está nu tem necessidade de uma roupa. Alguém que não tem visão tem necessidade da cura. Alguém que é miserável tem necessidade do suprimento. Alguém que é desgraçado tem necessidade da graça. Sabe o que é lindo na palavra de Deus? Que quanto mais ela me coloca na posição que me cabe, mais ainda eu entendo a necessidade da graça que eu tenho. E eu muito me alegro, porque essa graça não está derretida, essa graça está liberada, essa graça está presente para todo aquele que reconhece que necessita. Então olha só como a visão deles estava comprometida. Sabe, às vezes você pode dizer, nós podemos dizer: olha, eu tenho um ministério, eu tenho um talento, eu tenho uma habilidade, eu tenho um dom, e me perdoa dizer, até mesmo uma vocação, um chamado. Quantas vezes a gente não diz: não, mas eu tenho um chamado, e a gente acha que Deus, por causa de um chamado, vai passar por cima de fundamento, de caráter, de princípio. Não, Deus é santo, fiel e justo. Ele não vai comprometer os fundamentos. Não vai.
E aí às vezes nós dizemos, mas nós não temos necessidade de nada. Eu já tenho tudo, eu tenho habilidade, eu tenho talento, eu tenho vocação, eu tenho chamado. Muitas vezes até dizemos assim, eu tenho uma palavra. Eu tenho uma palavra para me apontar para a vocação. Não vou perguntar quantos aqui tem, mas muitos têm. Um dia um profeta me falou que eu ia ser. Eu creio, amém. Mas muitas vezes, culto após culto, a palavra está nos alinhando para ser. Eu me apego à palavra que um dia falou que eu ia ser pastor, mas eu não me apego diariamente à palavra que me transforma em um pastor. Eu me apego a uma palavra que um dia disseram, você vai ser um grande empresário, mas eu não me apego a uma palavra que vai gerar fundamentos, alicerces, para que assim eu o seja. Então não viva só de uma palavra, viva de toda a palavra. Deixa a palavra aperfeiçoar esse chamado. Deixa a palavra aperfeiçoar essa vocação. Deus não age em passe de mágica, Deus age em processo. Deus age de maneira processual. Nós nunca vamos viver, eu sei que parece jargão, mas não é para ver se a ficha cai. Nós nunca vamos viver propósito enquanto estivermos renegando processos. Isso é Bíblia, irmão. José viveu o propósito, mas aceitou o processo. Abraão viveu o propósito, mas aceitou o processo. Noé viveu o propósito, mas passou pelo processo. Daniel viveu o propósito, mas passou pelo processo. E nós somos a geração que queremos o propósito, mas não nos sujeitamos ao processo. Lembra, para José tinha cisterna. Para Abraão tinha terra desconhecida. Para Noé tinha o dilúvio. Para Daniel tinha cova. Para Paulo tinha perseguição. E hoje as coisas que vêm nos confrontar, a gente diz, não é de Deus. Não, está nos faltando ler Bíblia e entender que Deus é um Deus de processo, que vai sim cumprir aquilo que Ele promete, para aqueles que se sujeitam ao processo que leva aquilo que Ele promete. Se Deus quisesse apenas o propósito, irmão, deixa eu te dizer, Ele chamava Miguel, Gabriel, não Luiz. Eles já estão prontos. Se você acha que para Deus usar não precisa fazer nada, então Ele não te usava, Ele usava os anjos. Porque Ele não está preocupado com o que vai acontecer no propósito. Ele está preocupado com quem você se transforma andando no processo até lá. É no processo que José virou o governador. É no processo que Abraão se tornou o pai da fé. É no processo que Noé salvou a sua família na arca. É no processo. Mas nós estamos querendo dizer, não, eu quero o propósito, mas eu não aceito me tocar no processo. Sabe, nós ouvimos lá no final de semana, né? Que Deus não precisa levantar outro para fazer aquilo que Ele prometeu para a gente, mas talvez a gente não está se sujeitando àquilo que Ele espera de nós. E aqui nós estamos vendo isso, que eles estavam dizendo, olha, nós temos tudo. E às vezes nós podemos dizer isso também. A pior coisa é você querer ensinar algo para alguém que já acha que sabe tudo. Quem aqui acredita que alguém pode saber tudo? Concordo com você. Mas tenta ensinar algo para alguém que acha que sabe tudo, irmãos. Coisa horrível. Você vai falar, tá bom, deixa para lá, já sabe. Sabe o que essa pessoa está dizendo? Eu não tenho necessidade de aprender. Não há nada que você possa acrescentar na minha vida. Eu estava conversando com a minha esposa. Nós saímos daqui, fomos lá para Campina Grande, passar a tarde com os nossos discipuladores. Só para ir e voltar nós rodamos 95 quilômetros. Daqui até a igreja alcança em Campina Grande. E eu falei, como a gente vai feliz e chegar lá e ó, irmão, não é? É correção, alinhamento, é ver que tem muita... E a gente volta mais 42 quilômetros feliz. Porque eu tenho muito para aprender e eu quero aprender. Eu desejo. Não aprendo só com eles, aprendo com muitos de vocês. Todo mundo que a gente se aproxima, escuta isso, todo mundo tem algo para ensinar. Todo mundo. A gente que às vezes é orgulhoso e acha que a gente faz tudo bem. Não, irmão.
Você pode até ter uma ou duas coisas que você faz bem, mas o resto tem muita gente que faz bem melhor que a gente. E se a gente começa a aprender com um, aprender com outro, a gente vai. Mas muitas vezes quando a gente fala assim, eu não tenho necessidade de nada, o que eu estou dizendo, eu não tenho nada a aprender, eu não quero aprender nada. E aqui Jesus está falando a esta igreja que tinha essa condição, né? Só que quando nós pensamos assim, nós nos mantemos mornos, e mornos nós comprometemos a obra que estamos realizando, porque obra morna não refrigera, obra morna, ela não cura, não tem fim terapêutica. Palavra morna não refrigera, palavra morna não cura, palavra morna não traz ao arrependimento, louvor morno não refrigera, louvor morno não é terapêutico, está entendendo? E nós muitas vezes podemos estar nos movendo dessa forma, sabe? Eles poderiam até achar que o que eles tinham no natural era suficiente, e pensa isso hoje aqui no nome de Jesus. O teu índice de valores, ele é estabelecido pelo quê? Pelos valores naturais? Será que são os valores naturais que te fazem deixar tão confiante e dizer, não preciso de nada, não tenho necessidade, sou rico, sou cheio de bens, não preciso de nada? Entenda isso nessa noite. Valores naturais não substituem a presença sobrenatural de Deus. Valores naturais não substituem a presença sobrenatural de Deus. Às vezes tem gente que tem problema com essa palavra sobrenatural. Sobrenatural é aquilo que excede o natural. Sobrenatural é aquilo que vai além da natureza, é aquilo que vai além das forças comuns. Aquilo que Deus faz é natural, gente. As coisas que Deus maná vindo do céu, o mar vermelho se abrindo, os peixes entrando na rede, Jesus andando sobre as águas, o cego voltando a enxergar, o morto voltando a viver, isso é natural? Não. Isso é sobrenatural, e o sobrenatural de Deus. Só que nós nunca vamos viver de fato no sobrenatural de Deus se os maiores valores para nós são os valores naturais da terra. Não espere viver o sobrenatural de Deus se apegando com todas as tuas forças aos valores naturais da terra, porque é assim que muitas vezes nós estamos. Muitas vezes nós acreditamos. Por que é que nós dizemos não preciso mais nada? Porque amanhã vai cair na minha conta, porque amanhã alguém vai fazer por mim, porque amanhã eu peço socorro e alguém me dá, porque nós estamos confiando naquilo que é natural. E quanto mais nós nos apegamos ao natural, mais longe do sobrenatural de Deus nós ficamos. Por isso, no nome de Jesus, se esforce para isso, para nessa noite não permitir que nenhum valor natural tente substituir o valor sobrenatural da presença de Deus, até mesmo porque nada é capaz de fazer isso. Nada é capaz de fazer isso, nada pode substituir a presença sobrenatural de Deus. Mais cedo ou mais tarde a conta chega. Se você andar no natural, sabe aonde a conta vai chegar? No natural. Mas se você andar em Deus, a conta não vai para sua casa. Eu sei em quem eu tenho crido. Eu sei que no final o meu Deus se levantará sobre toda a terra. A conta não chega lá em casa, a conta não chega na minha família. Entenda isso. Se tudo que você investe é no natural, na hora que a conta chegar é no natural que ela chega. Porque os teus valores, o teu fundamento, a tua base, irmão, é possível. Quem crê que a cadeira existe? Quantos aqui creem que a cadeira aí que você está sentado existe? E aí a minha pergunta, isso é fé? É natural. Uma fé natural que crê naquilo que está vendo.
Mas a fé bíblica é o firme fundamento das coisas que nós não vemos, mas que nós cremos. E aí nós queremos viver de maneira natural e querer receber de maneira sobrenatural. Como? Muitas vezes o que acontece no natural só vem manifestar aonde está estabelecido o nosso fundamento, aonde nós estamos crendo. Olha o que essa igreja de Laodiceia tinham obras, tinham movimento, ações, bens, riquezas, estruturas, tinham suprimento, mas não tinham a presença de Jesus. Estrutura, porque hoje muitos se impressionam com uma estrutura, mas não se importam com um fundamento. Se deixam impressionar por uma estrutura, mas não se importam se não tem fundamento, se não tem valores, se deixam levar pelo que vem e não valorizam aquilo que é o mais importante. Sabe por quê? Porque um bom fundamento, mais cedo ou mais tarde, vai apresentar uma edificação. Agora, uma boa edificação sem fundamento, mais cedo ou mais tarde, ruirá. Comece, ao invés de se impressionar por estruturas, comece a se importar com fundamento. Com fundamento. Um dia desse eu ouvi alguém dizendo olha, aonde eu estou não tem palavra como a de vocês, mas aqui o culto parece um show, é tão gostosinho. Nós não vamos trocar estrutura, fundamento por estrutura. Se com fundamento Deus nos der estrutura, amém. Mas se com fundamento, até mesmo se Deus tirar a estrutura, nós vamos continuar caminhando. Nós vamos continuar glorificando, nós vamos continuar nos movendo, porque o que nos move não é o natural, o que nos move é a fé no sobrenatural de Deus, é a fé na presença. Talvez aqui, pensa comigo, ricos, abastados, cheios de bens e sem falta de nada. Como poderia ser a igreja se fosse hoje? Painel de LED, ar-condicionado, nada contra isso, não é pecado LED, não é pecado ar-condicionado. Pensa no louvor. Só que aqui em Laodiceia tinha um detalhe: Jesus não estava na igreja, Jesus não estava no culto, Jesus não estava presente. Eu não sei se você está entendendo onde eu quero chegar, mas hoje quando a gente faz aqui uma balança de valores, não importa quão rico você seja, se Jesus não estiver, toda a tua riqueza foi por água abaixo. Tudo aquilo que você considerava de valioso, não, mas eu tenho um nome, eu tenho um chamado, eu tenho uma vocação, eu tenho uma palavra, não, eu preciso ter a presença de Jesus na minha vida, porque com a presença de Jesus, não importa se tem nome, com a presença de Jesus, não importa se tem chamado, com a presença de Jesus, não importa se tem condição, importa que a cada dia, eu estou habilitado para viver o sobrenatural de Deus, através do Filho, e a ação do Espírito em nós. Se preocupe com isso, com a presença de Jesus, a presença de Jesus na nossa casa, a presença de Jesus na família, a presença de Jesus aonde você for. Aleluia. E agora, depois de toda essa explanação, então Jesus vai dizer: será que vocês conseguiram entender que aquilo que no começo vocês diziam, eu tenho, agora vocês conseguem compreender que não tem? Você está entendendo a importância, o quão perigoso é a gente achar que tem o que não tem? Porque a gente nunca vai atrás daquilo que acha que não precisa. A gente nunca vai buscar aquilo que a gente acredita possuir. Por isso, primeiramente, o que Jesus faz? Nos leva a enxergar qual é a nossa condição: desgraçado, miserável, pobre, cego e nu. Irmão, a versão King James diz exatamente isso: desgraçado, é a Bíblia, tá bom? Aí ele nos leva a enxergar essa condição. Você consegue enxergar a seriedade disso? É como você já viu aqueles, não sei se já teve a oportunidade de estar no aeroporto, já passou por isso, ou já assistiu aqueles filmes,
que tem aquele raio-x, que aquele raio-x mostra o que é por dentro, mostra o que está dentro da bagagem, mostra o que tem na pessoa, já viu? É mais ou menos assim. Jesus fala: eu vou pôr um raio-x em vocês, eu vou mostrar para vocês quem vocês de fato são, eu vou mostrar para vocês. Será que nós seríamos tão orgulhosos se nós víssemos quem de fato nós somos? Será que a gente seria tão narizinho empinado se a gente enxergasse como Jesus está enxergando? Eu penso essa igreja chegando no culto, né? Chegando para a reunião, e Jesus fala: eu vou passar o raio-x hoje. Eu quero acreditar que houve quebrantamento, irmão, porque crente de verdade ainda se quebranta, crente de verdade ainda se humilha, crente de verdade ainda se arrepende. Jesus não manda indignai-vos, Jesus manda arrependei-vos. Jesus, lembra em Atos 2, depois da descida do Espírito, que Pedro diz: arrependei-vos, para que sejais batizados com o dom do Espírito. O dom do Espírito não vem para os indignados, vem para os arrependidos. Olha como Jesus é lindo. Eu faço você enxergar que não está bem, mas quando você enxerga que não está bem e se arrepende, eu te renovo. Quem fala para você se indignar é o outro lado da força, não Deus. O Espírito Santo vai dizer: se arrepende. Então aqui ele começa agora então a dizer o que é que você tem que fazer quando você entende que não tem aquilo que você sempre achou que tinha. Você já pensou quão sério é isso, irmão? Porque a gente às vezes está querendo vender para os outros aquilo que nem a gente comprou. Às vezes a gente está querendo, a gente está lá gordinho e querendo vender uma dieta que emagrece para o outro está dizendo assim: mas como assim? Não estou entendendo. Imagina o pastor Jonathan vendendo para você um tônico capilar. A gente ia dizer assim: peraí, pastor, mas onde você quer chegar? Porque às vezes a gente está querendo fazer as pessoas engolir um Jesus, que elas estão olhando e dizendo: mas onde ele está na sua vida? Porque falar dele é uma coisa, andar na presença dele é outra. Falar dele é uma questão, caminhar com ele como Senhor é outra, né? É para a gente pensar, porque ele está fazendo eles enxergarem. E agora quando eles enxergam, o que ele vai dizer? Verso 18, aleluia, Apocalipse 2, verso 18, aconselho-te. Sabe, querido, a gente só pode dar conselho para arrependido. Vamos lá? Você já tentou dar conselho para indignado? Dá para dar conselho para indignado? Não. Mas o arrependido ele pede: me ajuda. O que eu faço agora? Para onde eu vou? Qual atitude tomar? Está entendendo a importância do arrependimento? Arrepender-se é desarmar. Eu me desarmo, eu me rendo. O que é que eu tenho que fazer agora? Indignar não, é muito pelo contrário. Indignar é se armar. Não vem me tocar não. E aí agora Jesus, depois dessa explanação, ele vai dizer: então eu vou te aconselhar algo. E qual é o meu conselho para você? Compre de mim ouro refinado no fogo, para que tu sejas rico. Olha, o que você não é, você pode ser a partir de mim. Porque nível de riqueza para Jesus não é o mesmo nível de riqueza do mundo. Nunca foi. O padrão do evangelho nunca foi o padrão do mundo. A cotação do céu nunca foi a cotação do mundo. Existem coisas que no mundo está em alta e no céu está só em queda. Existem coisas no mundo que estão só caindo, não é? Para que ser fiel? Para que ser fiel para o marido? Para que ser fiel para a esposa? Não é assim? Para que casar com uma mulher você sendo homem? Para que casar com um homem você sendo mulher? Não é assim? Os valores só assim. Muitos valores da terra que se corrompem continuam em alta e vão continuar em alta no céu. Não vão mudar por causa de um padrão terreno. Casou, fica, continua, ser fiel. É pai, honra pai e mãe, para que seja próspero, para que os dias sejam longos. Honra o Senhor teu Deus, ama o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todas as tuas forças. Sabe, e aí ele está dizendo aqui, ó, compra, para que seja rico.
e vestes brancos para que te vistas, e que a vergonha da tua nudez não apareça. Eu não sei se era só eu, mas eu tenho até medo de falar isso, né? Porque alguns psicólogos de plantão vão querer interpretar meu drama depois. Mas eu, quando era pequeno, tinha vez de eu sonhar, não sei se alguém já aconteceu isso, de sonhar que você foi para a escola, só que com um detalhe: você esqueceu de pôr roupa. Sonhar que você está no meio da escola, pelado, sem roupa, e dá aquela vergonha, aquela agonia. De repente você acorda e fala: ufa, foi só um sonho. Mas ele está dizendo aqui, olha, para que você compre roupas brancas, não para cobrir o teu corpo, para cobrir a tua vergonha. Ele está falando para a igreja que está andando e dizendo: eu tenho tudo, sou rico, sou cheio, tenho posses, nada me falta. E Jesus está dizendo: você está expondo a tua vergonha. Sabe, a gente precisa, ele está dizendo: olha, cobre a sua vergonha, compra a roupa de mim. Você está achando que tem tudo, mas não tem, pelo contrário, você está exposto, você está mostrando a sua vergonha. E que unja os teus olhos com colírio para que possa ver. Irmão, nós só precisamos comprar aquilo que nós não temos. Você nunca vai comprar aquilo que você já possui. Ele está dizendo: existem coisas que vocês não têm, e isso vocês não vão encontrar em qualquer lugar, é só em mim. Nós só precisamos comprar aquilo que nós não temos, e nós só podemos comprar. Quem aqui compra sem dinheiro por aí? Ainda que você compre fiado, um dia você vai ter que pagar. Então nós só compramos o que precisamos, e nós só compramos aquilo que nós podemos pagar. Por isso a gente precisa entender, e eu volto a dizer, o temor do Senhor sobre nós. Andar na presença do Senhor, existe um preço a ser pago. Salvação é de graça e vem pela graça, não se paga nada, Jesus pagou tudo. Se nós formos querer andar com Deus e dizendo: não, eu posso andar de qualquer jeito, acredite, a presença não vai nos acompanhar. Para andar em santidade, para andar na presença, existe um preço a ser pago. Porque Jesus não disse assim: então vem que eu vou te dar. Vem e compra de mim. É Jesus falando, não eu. Quem está botando a venda não sou eu, é Jesus. E Ele está dizendo: vem e compra de mim ouro puro. Vem em mim e compra de mim vestes brancas, e unge os teus olhos com colírio, para que veja. Então pensa nisso, irmão. Existe, certo, não é acerca do atalho, é acerca do único caminho a seguir. E é isso que nós precisamos trazer para nós. Sabe, pagar o preço pelas vestes brancas que vão cobrir a nossa vergonha. Quanta coisa a gente não está querendo adquirir para cobrir a vergonha. Hoje o mundo nos expõe tanta coisa, e a gente acha: isso vai cobrir a minha vergonha. Não vai, vai crescer, vai expor ainda mais. Ele está dando aqui a receita: compre de mim. Não tem outro lugar. A Havan não tem, a Riachuelo não tem, o Shopping Paládio não tem, só Jesus tem. Comprai de mim vestes brancas para cobrir a vossa vergonha. Sabe, existe o preço da oração, existe o preço do jejum, existe o preço da comunhão, existe o preço da verdade, irmão. É fácil falar a verdade? Não, irmãos, não é. Mas é um preço de andar em santidade, é um preço de andar na presença. Eu acredito, irmão, que é nessas horas que o Espírito Santo vai saindo assim de quietinho, ó. Lembra do Sansão? Ficava com os joguinhos, ficava com as pegadinhas, ficava com as meias verdades, e o Espírito Santo ia fazendo assim, ó. Porque ele nunca vai permanecer no meio daquilo que ele não compactua. Você daria sua imagem para aquilo que você não acredita? Nem o Espírito Santo, nem o Espírito de Deus. Sabe, então há esse preço a ser pago, e ele
Queridos, se nós perguntássemos para todos os jovens que estiveram lá, quantos tiveram a sua vida tocada? A maioria. Por quê? Porque nos últimos 14 dias estavam pagando preço de oração, estavam pagando preço de jejum, estavam pagando preço de busca, não é isso? Só que a gente quer receber sem pagar nada, e a única coisa que vem de graça é a salvação. A única coisa que recebemos sem pagar nada é a salvação. Por quê? Porque alguém já pagou tudo por nós. Agora a santidade, andar na presença, vai exigir de nós um preço. Salvação não tem preço, mas ser discípulo de Jesus nos custará, eu não vou nem dizer que vai custar muito, vai nos custar tudo. Só que como eu não estou disposto a entregar tudo por alguém que entregou tudo por nós, por alguém que entregou tudo pela nossa salvação. Olha, ele diz: ungir os olhos com o colírio, para que a visão seja curada. Quantas vezes o nosso problema não está na forma como nós vemos as coisas, com um olhar altivo, com um olhar orgulhoso. Muitas vezes nós podemos estar vendo, sabe, existe esse colírio, é necessário para quê? Para eu me relacionar com Cristo, para eu contemplá-lo como Ele merece ser contemplado. O colírio que Ele tem é necessário para quê? Para que a gente se relacione com a noiva. Irmão, é fácil se relacionar com a noiva? Não é, se não fosse pelo amor ao noivo. Mas esse colírio começa a me fazer a ver as pessoas de uma maneira diferente. Paulo fala isso: a ninguém mais observei segundo os olhos humanos, carnais, mas segundo os olhos de Deus. A nossa visão começa a mudar acerca das pessoas, começa a mudar. Muitas vezes a gente está dentro de um contexto que a gente só tem um olhar crítico, um olhar condenativo, um olhar... E eu não sei se você lembra, mas esse não é o papel do Espírito Santo. O acusador não é o Espírito de Deus. Cristo é Salvador e não acusador. E às vezes nós temos uma ótica, uma visão que está sempre condenando, que está sempre apontando, que está sempre, sabe, não tente crucificar alguém pela qual Cristo já se crucificou por ela, por ele. Às vezes nós estamos querendo crucificar alguém que Cristo já morreu por esse alguém. Que os nossos olhos não seja para olhar para alguém e querer crucificar, mas seja um olhar que entende que Cristo se crucificou por esse alguém. Cristo se crucificou por nós, por você, por mim, por todos nós, até pelo último pecador que há de nascer. Se ele se arrepender, há salvação. Como muitas vezes está a nossa ótica, como muitas vezes está o teu olhar é de refrigério, o teu olhar é terapêutico, ou o teu olhar é morno? É um olhar que dá enjoo, é um olhar que dá náuseas. Irmão, quando a gente está em cima aqui, você só vê o meu olhar. Eu vejo 50 pares de olhares, e às vezes eu me sinto um Daniel na cova com os leões. Às vezes a gente que sobe aqui se sente assim. Já conversei com outros irmãos e às vezes a gente se sente assim. Mas eu não estou falando nada, mas nós temos olhos, nós temos um olhar. E é tão forte porque a Bíblia, quantas vezes ela cita a altivez do olhar, um olhar altivo. Sabe o quanto a gente precisa dizer: Senhor, eu quero pagar esse preço, eu quero ter essas vestes, eu quero esse colírio que vai mudar o meu olhar. Eu quero não olhar mais pelos olhos naturais da carne, mas eu quero olhar pelos olhos espirituais, os olhos do Espírito. Verso 19: a todos que eu amo, eu repreendo e castigo. Sê zeloso, portanto, e arrepende-te. O Senhor repreende. O Senhor repreende. Quem é Jesus? Quem é Jesus? O Salvador.
Quem é Jesus? A porta das ovelhas. Quem é Jesus? O caminho, a verdade, a vida. Quem é Jesus? A ressurreição e a vida. Quem é Jesus? O pão vivo. Quem é Jesus? A água da vida. Quem é Jesus? Aquele que por amor se entregou. Santo, o príncipe da paz, Pai da eternidade. Mas esse mesmo está dizendo: eu repreendo aqueles que amo. Porque às vezes a gente constrói uma imagem que a gente fala: não, repreensão e Jesus não casa. Repreensão e amor não combina. Isso é teoria secular. Isso é teoria da psicologia humana e natural. Agora Deus está dizendo assim: eu repreendo aqueles a quem eu amo. Plural, mas Deus está dizendo: eu repreendo aqueles que eu amo. E eu estou ficando só na parte A, porque ele ainda falou mais: repreendo e castigo. E eu vou ficar só no A para... Está entendendo? Consegue receber a manifestação de amor quando ele diz: eu corrijo, eu repreendo, e se preciso for, eu castigo. Não, mas Jesus é o evangelho do amor, é o evangelho da graça. Jesus é a graça em pessoa, Jesus é o amor em pessoa. Mas ele está dizendo: eu repreendo aqueles a quem amo. Repreensão ainda é sinal de amor, irmão. Ainda é sinal de cuidado, né? E ele está dizendo: sê zeloso, portanto, e arrepende-te. Para aqueles que a presença, porque mais importante do que ser corrigido é saber por quem você está sendo corrigido. Faz diferença ou não? Às vezes a gente pode até não gostar de ser corrigido, mas quando você sabe por quem você está sendo corrigido, você fala: perfeito. Para quem a correção não faz sentido? Para quem a presença não tem valor. Correção só não tem lugar para quem a presença não tem importância. Porque se eu sei do valor da presença, eu vou dizer: Senhor, lembra de Davi? Errou, vai ser corrigido. Homem segundo o coração de... Irmão, eu fico pensando se hoje, nos dias de hoje, tivesse irmãos que fossem segundo o coração de Deus, e viesse um profeta e corrigisse. Esse irmão ia dar carteirada em Deus. Deus, eu sou o homem segundo o teu coração, e o profeta lá me corrigiu. Deus, eu tenho fila especial. Davi, homem segundo o coração de Deus, é confrontado por Natã, profeta. Quando Natã confronta, Davi vai até Deus, a presença. Uma vez eu fui corrigido acerca da presença, que alguém me disse assim: não fala ao entrarmos na tua presença. A gente às vezes vai orar assim, né? Senhor, entramos na tua presença. E a pessoa me disse assim: não ora desse jeito, porque o crente nunca sai da presença. Sai, irmão. Não tem como estar constantemente na presença. Não deveríamos sair, mas Deus não vai estar presente naquilo que Ele não compactua. Porque não fica bonito dizer: ó, você está sempre na presença. Você acredita nisso, que você está sempre na presença? Que você pode estar incondicionalmente sempre na presença, que Deus sempre vai estar ali. Ô filhão, vai lá para o motel adulterar, e Deus está lá dizendo: tá bom, filho, eu fecho os olhos. Não dá. Não dá. Não é a nuvem que nos segue, somos nós que seguimos a nuvem. Não é que nós que dizemos para onde a nuvem vai. Lembra da nuvem? Não, vou para cá, a nuvem vem me proteger. Não, o povo parava, nuvem parou, a nuvem andou, nós vamos atrás da nuvem. Hoje de igual forma é a presença. Não somos nós que dizemos para onde a presença vai. A presença deveria nos guiar para onde irmos. O Senhor não vai? Lembra do Moisés? Eu também não vou.
Sabe, a gente precisa pensar acerca disso, né? Valorizar isso. É tão forte isso, é importante isso. Somente a disposição de pagar o preço fará de nós aquilo que o Senhor espera. Lembra que Jesus disse? Você não é nem frio e nem quente. Nós nos contentamos com o morno, mas não Jesus. A gente senta, fica aí, vamos lá. Não, mas Jesus não está contente. A gente se acomodou, mas Jesus não. E Ele está dizendo, olha, porque você não é assim e nem assim, mas eu queria que você fosse assim ou assim. Então somente dispostos a pagar o preço, né, para que Deus possa fazer de nós aquilo que Ele espera. Pagando o preço da oração, da comunhão, do jejum, da santificação, o preço de se afastar do mal, o preço de se afastar do que é errado, o preço de um posicionamento que glorifique a Deus, sabe? Eu creio que dessa forma nós vamos nos tornar pessoas que vão levar refrigério, pessoas que vão ser ou frio ou quente. Nem todo mundo vai ser igual, irmão. Vai ter os que vão ser quente, que vão ser terapêutico. Vai ter os que são frio, que vão refrigerar. Não importa eu ser igual ao outro. Eu quero ser o que Jesus espera que eu seja. Antes fosse quente ou frio. Não, o irmão é quente, eu quero ser como o irmão é. Não, eu quero ser como Jesus espera que eu seja. Ah, a irmã é fria, eu quero ser refrigério. Não, eu quero ser como Jesus quer que eu seja. E é ali, pagando o preço, que Ele vai fazer em mim o que Ele espera. Sabe, talvez as obras desse povo foi empurrando Jesus para fora da casa, foi empurrando Jesus para fora da igreja. Tanta obra, tanta ocupação, tanta coisa para fazer. Opa, precisa tirar. Ô Jesus, dá licença aqui um pouquinho, que vai umas coisas aqui, ó, a obra está crescendo, a obra está aumentando. Ô Jesus, agora para não atrapalhar, vem para cá, fica aqui um pouquinho. Opa, alguém abre a porta aqui. Jesus, você pode esperar só um pouquinho do lado de fora ali, só para a gente organizar a obra. E de repente Jesus está do lado de fora. Sabe, hoje as nossas vidas, o que é que quarta-feira esse lugar não está repleto? Porque talvez está cheio de gente com obras por fazer, ocupados demais com obras para ter um lugar para Jesus no seu ouvido, na sua mente, no seu coração. Sabe o que nós precisamos hoje? Pensar, observar, para devolver a Jesus e a sua presença o seu devido lugar. Eu sei que nessa hora você tenta me julgar e me condenar e dizendo não, mas é necessário. Jesus julga necessário? Jesus julga mais importante do que a presença dele? Pense nisso. Eles tinham um argumento para justificar a ausência. É que nós temos tantas coisas que nós nem percebemos que o Senhor estava do lado de fora. E Ele está dizendo, tudo que vocês têm não vale nada. Tudo que vocês acumularam não vale nada. Sabe o que nós precisamos hoje para devolver a Jesus a sua presença, o seu devido lugar? Deixa eu te dizer, não espera a sua vida profissional derrocar, não espera a sua vida financeira ser comprometida, não espera a sua família, o seu casamento ser abalado para você dizer, agora eu vou devolver a Jesus o lugar que lhe é devido. Ontem eu conversava com o Wilson e eles me fizeram uma pergunta, e nós estávamos falando sobre algum assunto, e ele disse assim, mas esse valor que você dá a isso, é por causa das vezes de uma situação não ser boa? Eu disse não, eu tenho mais medo quando as coisas estão bem. Eu tenho medo de me perder, não é quando as coisas estão ruins, é quando as coisas estão bem. Sabe quando o barco afunda? Não é quando você passa a noite inteira tentando pegar e não pega nada. Sabe quando o barco quase afunda? Quando a pesca é milagrosa, quando vem além do que você precisava, quando vem além do que nós necessitávamos. É aí que mora o perigo do barco afundar, porque aí a pesca pode se tornar mais preciosa do que aquele que gerou o milagre. Quando eles chegam na praia, ninguém vai dizer assim, agora nos dá tempo para vender o peixe, deixa esse peixe aí e nós vamos seguir Jesus. Nós não vamos ter pesca milagrosa todo dia, mas eu não tenho dúvida que Ele não vai deixar faltar o pão nosso de cada dia.
Sabe, hoje nós, como estamos diante de tudo isso? Sabe, hoje o que nos faz dar a Jesus o seu devido lugar é uma palavra só: ouvir. Quantos ouviram essa mensagem aqui nessa noite? Ouvir. Porque Jesus está dizendo assim: olha, eis que estou à porta e bato. Ninguém nunca vai abrir a porta sem antes ouvir as batidas. Só pode abrir a porta quem um dia escutou o bater da porta. Então o que faz Jesus tomar o seu lugar de volta, primeiramente é a gente ouvir. E esse ouvir é um passo que gerará em nós fome. Fome da presença. Ele bate, e quando ele bate, esse bater gera fome. Fome de coisas, não fome. Lá no retiro tinha um sinal para comer, né? Não era assim? Estava todo mundo espalhado, curtindo a chácara. De repente tinha uma buzina lá. O que acontecia? Eles lembravam: estamos com fome. E iam comer. Essa batida é para nos despertar para a fome. Por que tanta gente tem fome e eu não? Porque talvez o gerador de fome está do lado de fora. Mas graças a Deus, porque Ele está na porta batendo e dizendo: deixa eu entrar, deixa eu entrar, deixa eu entrar. Eu estou batendo para gerar fome no seu coração. Sabe, e o que é lindo dessa fome? É que essa fome vai nos levar a um lugar de banquete. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir e abrir, entrar. E ele diz: virei. A minha versão diz: virei. Irmãos, quem é que vem? Aquele que não está. Só pode vir. Você pode vir aqui essa noite? Você pode vir aqui essa noite? Você pode dizer: virei a comunidade Tetelestai nessa noite? Você pode dizer isso? Não, você já está aqui. Só pode dizer: virei aquele que não está. E Jesus está dizendo: estou batendo a porta. Se alguém ouvir e abrir, virei a ele. Ou seja, entrarei em um ambiente onde eu não estou. Tomarei um lugar a qual eu não ocupava. E então eu cearei com ele e ele comigo. A batida gera fome, a presença gera o banquete. A batida desperta a fome em nós. A presença gera o alimento. É por ouvirmos que nós nos achegamos à mesa. E é a nos achegarmos a ela que somos alimentados. Sabe, eu não sei se você já percebeu isso, mas eu pensava isso nessa tarde. Como o Espírito de Deus é maravilhoso. A mesma mesa que nos alimenta é a mesa que nos gera fome. A mesma mesa que gera alimento para nós é a mesa que gera fome em nós. Esses dias foram dias lindos lá, maravilhosos, sensacionais, né? Perfeito? Não. Perfeito é só Jesus. Mas foram maravilhosos. Cada vez que eu olhava para aquela mesa de refeição, já tivemos a oportunidade de ir para alguns hotéis, para alguns lugares, e eu falava: caramba, isso aqui parece refeição de hotel, né? A comida que era servida, as mesas que eram servidas, eu falava: uau, sensacional. E aí as pessoas vinham para aquela mesa que gerava fome, né, com fome. Enquanto estavam comendo, alguns já estavam pensando assim: eu estou comendo a janta, mas como vai ser essa mesa amanhã de café da manhã? Ou seja, aquela mesma mesa que já estava alimentando, já estava gerando fome de volta. Talvez alguns antes mesmo de sair dela. E eu quero agradecer de todo o meu coração, irmão, todos que nos ajudaram, né? Foi algo assim, foi o primeiro que nós fizemos e foi sensacional. Os irmãos que ajudaram lá, os irmãos que nos ajudaram aqui no sábado a organizar a igreja. Meu muito obrigado, que Deus retribua cada vez mais a todos vocês. Sei que vocês estão fazendo para Deus, não para o homem. Sei que é para Deus e é de Deus que vem a retribuição. Mas essa igreja tem líderes. Eu sou líder, a minha esposa é líder, e como líderes nós estamos agradecendo o serviço de vocês. E aquela mesma mesa que alimentava,
era a mesa que eles estavam dizendo: eu não vejo a hora de voltar para ela. Daqui a pouco esse alimento vai baixar e eu quero vir de novo para ela, para me alimentar. Uma mesa que nos alimenta é a mesma mesa que ao mesmo tempo ainda gera mais